Hoje a gente vai ter um projeto, sim, bem diferente. Sabe por quê? Porque eu amei muito ele. Eu gostei muito, mas os clientes não exatamente. Então ele não vai ser executado. Mas eu falei assim, não. Pelo menos no canal eu vou colocar esse vídeo. Então bora conhecer esse projeto? O que eu sempre digo? Aqui a gente faz projeto para o cliente. Então, por mais que a gente tenha amado o projeto, tem que fazer sentido para ele. E esse projeto não fez muito sentido para os meus clientes, mas fez um sentido tão maravilhoso para a gente que eu quero mostrar para vocês. Mesmo que isso daí pudesse ser uma carta na manga que eu pudesse colocar no outro projeto no futuro, eu já estou mostrando ele aqui mesmo, que eu já estou tão satisfeita com ele, então vamos mostrar. E tudo bem que ele vai ser modificado, não tem problema, eu não tenho esse apego. Por que eles não gostaram? Tem algumas coisas que não casam com a expectativa do cliente, entendeu? Mesmo que a gente tenha se esforçado, mesmo que a gente goste muito, às vezes não casa a expectativa. Então a gente vai modificar algumas coisas, o projeto não vai mudar completamente, mas essa versão que eu vou apresentar para vocês hoje não vai ser executada não. Briefingzinho rapidamente. É uma família de 4 pessoas, mãe, pai, 2 filhos, um adolescente e uma criança. Gostam muito de futebol, inclusive, e de comer coisas no sofá. Você vai já entender. O apartamento é pequeno, são só 2 quartos, tem muita coisa para guardar e pouco espaço, mas tem que parecer que é amplo. Viu aí o desafio? Então vem comigo que eu vou mostrar o projeto para você no SketchUp, para você que não sabe, não é tão íntimo assim, e nos renders. Vamos conhecer o projeto primeiro pela maquete. Vou mostrar para vocês algumas soluções e depois a gente vai para o render para vocês de fato entenderem o todo aí do meu raciocínio. Primeira coisa, estamos vendo a maquete por cima, tá? Eu vou explicar primeiro o layout, os porquês do layout, depois eu vou te explicar a grande sacada do projeto, que é a marcenaria que divide cozinha da sala. Então, ó, estamos olhando o projeto de cima e isso aqui embaixo, acredite em mim, é a porta de entrada, tá? Como é que eu pensei nessa setorização? Bom, primeiro ponto do briefing, precisava ter uma integração cozinha e sala. E eles já tinham o sofá preto, por uma questão de crianças que às vezes comem no sofá e fazem um pouquinho de bagunça, e uma mesa muito bonita de 6 lugares. Então, essas peças já estavam aí, elas precisavam continuar aí. Então, a partir disso, eu pensei na divisão do layout. Primeira coisa, se eu quero colocar uma bancada de lanche, ou essa bancada está colada na mesa, ou essa bancada está afastada da mesa, porque uma coisa do lado da outra não faz muito sentido. Então foi isso que eu fiz. A bancada veio para cá e a mesa veio para cá, para a gente dar um pouquinho de distanciamento nisso. Com isso, eu já criei o espaço da sala de TV que acabou vindo para a parte abaixo, à frente, você que decide, da bancadinha de lanche. E logicamente a TV está aqui na frente do sofá. A TV, uma coisa muito importante desse projeto era muito espaço de armazenamento. E aí, uma das soluções foi, o armário da TV, ele não é só um rackzinho leve, discreto, não sei o quê. Não, é um armáriozão com a TV no meio. E aí você já vai ver quais foram as soluções que a gente criou para deixar isso um pouco mais leve. E aí o outro detalhe importantíssimo é, como é que eu faço para colocar muito armário numa cozinha estreita, integrar ele com a sala, sem perder muito espaço de um lado e do outro? A minha solução foi o seguinte, eu deixei o pilar, ó, esse quadradinho que você está vendo aqui é o posicionamento do pilar, que eu conheço muito bem, porque esse é o 3º apartamento que eu faço desse mesmo prédio. E o resto, isso aqui também, ó, esse pretinho que você está vendo aqui, também não é pilar exatamente, é descida de águas pluviais, mas eu também não posso mexer aqui. Então esses 2 pontos, vou até pintar aqui, ó, porque tá me dando uma aflição que um tá pintado e o outro não tá pintado. Peraí. Mira, não faça isso comigo aqui. Pronto. Agora ficou bem mais claro, concorda? Então tá. Então eu tenho esses 2 pontos que eu não posso mexer e o que que eu fiz? Derrubei o resto tudo. Mesmo que a ideia não seja fazer uma integração completa, eu eliminei as paredes para preencher de novo o espaço com armário. E aí você vai entender isso mais claro. Presta atenção. No que eu corto aqui o armário, você vai conseguir ver. Essa primeira parte aqui, ela é só uma parte superior da bancada de lanches. No render vai ficar claríssimo. Isso aqui é o pilar. Olha lá o pilar. Pelo lado da cozinha não tenho muito o que fazer com ele, porque o pilar tá aqui. Pelo lado da sala, olha uns nichozinhos maravilhosos aqui, tá vendo? No centro, o que que eu tenho? Eu tenho a porta de acesso para a cozinha, porque senão a pessoa ia ter que pular pela bancada de lanche para acessar a cozinha. Acho que isso não é muito prático.
E aí, aqui, ó, esse volume que você tá vendo aqui, ó, são todos os armários que eu voltei pro lado da cozinha. Pelo lado da sala, a única coisa que a gente tem são nichos que dão um pouquinho de quebrada nesse baita ripadão que eu criei como, na verdade, um fundo do armário da cozinha. Entendeu? Para terminar nosso layout aqui, eu falei que a bancada ia ficar distante da mesa, mas não consegui solucionar, por conta de uma questão de um espaço reduzido, a mesa distante dessa outra mesinha aqui, ó, que era uma mesa de café. Inclusive, por que eu fiz isso? Os clientes pediram muito esse cantinho do café no espaço. E aí eu fiz questão de deixar isso no projeto, mesmo que isso não fizesse tanto sentido. E aliás, foi visualizando isso que essa foi uma das coisas que eles pediram realmente para mudar, que falaram, não tem muito sentido. Mas você sabe que no final das contas eu até gostei. Então vamos ver as imagens? Estamos entrando no apartamento. Então essa aqui à direita, a outra direita, minha direita no caso, esquerda, whatever. Isso aqui que tá preto aqui na sua frente é a bancada de lanches. Lá na frente a gente tem o painel, como eu expliquei pra vocês. O painel da TV que é armário e que é mais espaço de armazenamento ainda. A gente tem um pouquinho de nicho aqui, algumas aberturas para dar um pouquinho de leveza no espaço, mas tudo isso que você vê em branco é armário para guardar coisa, minha gente. Nessa imagem a gente consegue ver bem a nossa paleta de cores. Como eu expliquei pra você, o sofá tinha que ficar, o sofá era preto. E aí o que eu fiz então? Fiz toda uma paleta que combinasse com esse sofá. Então o granito é preto, o amadeirado é um amadeirado mais escuro, que fica um pouco mais sofisticado com o preto, e o resto é tudo branco e espelho. O branco tá no teto, nas paredes e nos armários, nas partes que não são madeira dos armários. E o amadeirado, ele acontece nesse ripado que vai desde a porta até a janela. Olha aqui. Ele acontece na porta como um acabamento de teto, então criando um hallzinho aqui na entrada, e ele vai até a janela. E aí tem um detalhe muito interessante aqui nessa solução de ripado. O ripado é pesado, a textura do ripado é pesada, ele é numa madeira mais escura, o ambiente não é uma sala de 80 metros quadrados, muito pelo contrário. Então como que a gente faz para deixar isso um pouco mais leve? Duas soluções. A primeira, eu solto ele do teto, e a segunda, eu solto ele do piso. Então no teto o que eu fiz? Olha só, tudo isso daqui, ó, é espelho, tá vendo? Inclusive, mais uma vez, adivinha, é espaço de armazenamento. Pelo lado da cozinha isso tudo é armário. Então aí em cima a gente tem esse espelho soltando esse ripado, e na base a gente tem um rodapé branco também levantando um pouco o ripado do chão. Com isso a gente dá um pouco mais de leveza para essa presença do material. Como solução para a gente adornar todo o projeto sem ficar tão pesado, tudo é muito coadjuvante em relação ao ripado. Então o pendente é super discreto, com linhas bem delicadas, a iluminação é toda feita em perfil de LED ou em mini lasers, não é nem de croica, é mini lasers no teto, ou com iluminação embutida, com iluminação indireta. Então a gente tem uma fitinha de LED aqui em cima do painel iluminando para cima, e a gente tem lá na frente, ó, esse rebaixo aqui, que ele já acontecia necessariamente, porque isso alguns anos atrás já foi uma varanda. Então a gente tem esse rebaixo necessariamente aí nesse forro. Aqui a gente consegue ver o cantinho do café, e foi nessa cena que os clientes falaram, não tá fazendo muito sentido. E eu já tava até amando essa solução meio doida de mesa do lado de mesa. Aqui a gente consegue ver bem o perfil de LED, ó. Ele começa lá na porta, passa pela frente do painel e vai até o corredor dos quartos. Quer ver um pouquinho melhor a porta? Ela tá fechada, tá? Mas aqui, ó, você consegue ver aqui, ó, ela acontece aqui. E pra gente solucionar essa porta sem nenhum tipo de fechadura e tal, a melhor alternativa é uma porta pivotante, que eu já falei sobre essa solução aqui no canal, inclusive. Vamos conhecer um pouquinho agora da cozinha? O que acontece? A gente tinha a bancada do lado de cá, todas as instalações hidráulicas estão acontecendo aqui, e eu mantive isso aí. Do outro lado, lá perto da janela, tem as instalações hidráulicas da área de serviço. Elas também ficaram lá. E o que é o mais importante desse espaço? A gente tem muito armário, a gente tem muito eletrodoméstico, mas não parecer que o trem tá tão entulhado de coisa. Então, primeira coisa que eu pensei, tirar a lava-louça de perto da pia. Isso não é tão prático, mas visualmente fica muito mais limpo. Então, o que eu fiz? Criei uma torre aqui, ó, que tem micro-ondas, forno elétrico e a lava-louça embaixo. E aí você vai se perguntar, Mira, como resolve a questão da instalação da lava-louça? Eu falei para você que aqui no final, ó, tá toda a instalação da área de serviço. Então eu vou puxar tudo isso
pelo rodapé do armário até a lava-louça. Do outro lado, a gente tem geladeira, bancada e o fogão, também tudo existente. A única coisa que eles não têm dessa história toda aí é a coifa. E aí aqui eu tenho a seguinte solução. Como eu falei para vocês, a paleta de cores ela é bem reduzida. É o amadeirado, o preto, o espelho e o branco. Então, se eu colocasse aqui um azulejo decorativo, uma peça decorativa, eu estava criando mais uma textura, mais uma informação que inclusive estava no mesmo eixo de... Não é eixo que fala, plano, Imira. No mesmo plano que o ripado. Não ia ficar muito bom. Então, como acabamento, acima da bancada, eu estou usando um espelho. E aí você pode se perguntar, isso dá certo? Dá super certo. O espelho, no caso, é vidro, né? Então não dá problema nenhum, a não ser que o espelho seja de péssima qualidade e aí ele enferruje, mas no geral dá perfeitamente pra gente solucionar dessa forma. Então, entre bancada e o armário superior, a gente tem espelho, desde a geladeira até o fogão, inclusive fazendo a quina ali, ó, que inclusive tá difícil de entender, mas ó, ela faz assim e assim. O espelho acontece também na paredinha que dá acesso ao quartinho ali do lado. Todos os armários em painel, ou seja, todas as portas dos armários são brancos para a gente dar um pouquinho de leveza nesse espaço. Então, ó, todos os acabamentos de gaveta, gavetão, porta, é tudo em MDF branco com puxador cava para a gente não ter nem detalhe de puxador e deixar isso tudo mais clean possível. Deixa para ter informação só no ripado. Lá na área de serviço, para dar um pouquinho de suporte, já que a área de serviço é pequenininha, eu criei esses nichos aí dentro dessa parede, porque essa parede é uma parede de alvenaria, eu sei que eu posso abrir esses nichos. Do outro lado, eu não tenho como inventar a roda. É a bancadinha com o tanque, uma máquina de lavar que eles já têm, armário em cima e armário embaixo. O vidro só dá aquela segurada na onda para a gente não deixar tudo muito exposto. Fazendo a volta, o que a gente tem? De fato, a baita marcenaria, né? Como é que a gente resolveu isso aqui, ó? Esse miolo aqui é a porta que eu já expliquei. Do lado de cá a torre, e aí o que a gente tem aqui, ó, é esse armário que vai de piso a teto, fazendo o espaço do armário mais comprido. Então essa parte de armazenamento de vassoura, rodo, tábua de passar, ela fica nesse armário aí. Com um detalhe importante, pelo outro lado, pelo lado da sala, a gente tem um nicho, aquele nicho que está acontecendo do lado da mesa, para dar um suporte ali para a mesa e quebrar um pouco o ripado. Daí ele quebra esse armário que acontece pelo lado da cozinha bem no meio. Mas é o suficiente para a gente ter do nicho até o teto 1,40 m e do nicho até o piso 1,10 m mais ou menos. Ou seja, eu tenho espaço para colocar a vassoura, mesmo que ela seja um pouquinho mais alta do que o padrão, mas vale a pena para que a gente tenha do lado da sala o nicho que dá aquele respiro no ripado e um suportezinho lá para a mesa. Agora dá uma olhadinha aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha um pilar bem no meio dessa história? Pelo lado da cozinha não tem o que eu faça. Eu não posso colocar um nicho, eu não posso colocar uma abertura, abrir ele de qualquer forma que seja. Então, pra gente não ficar simplesmente com uma paredona aí, o que a gente pensou, meus amores? Colocar aqui como é que é o nome desse negócio que escreve? Lousa. Quadro, lousa, sei lá, você inventa aí o nome que você acha. A gente ainda nem definiu se isso vai ser giz, se vai ser pincel, se vai ser adesivo, mas o fato é que a gente tem esse espaço que é um painel para escrever ou para deixar ali algum recadinho, alguma coisa legal aí para a família, e ele dá um pouquinho de respiro nesse tanto de armário que a gente tem. Lembra que eu falei que os espelhos na parte superior do ripado, os espelhos da sala são armários para a cozinha também? Olha eles aqui, ó. Tudo isso aqui é armário e tem uma bela profundidade, porque é a profundidade que recebe toda a extensão da máquina de lavar louça. Então aqui em cima a gente tem 60 centímetros de armário. Então, amor, por mais que a gente tenha eliminado todos os armários que eles tinham, por mais que a gente tenha mudado um bocado, eu acho que a gente não perdeu em armazenamento. E eu fiquei muito satisfeita com esse resultado final. Dá uma olhada aí nas imagens. E aí, o que você achou? Gostou do projeto? Eu tô bem apaixonada por ele, mas é isso que eu falei, eu sou desapegada. A gente vai conseguir aplicar essa ideia no futuro, numa outra solução, num outro projeto, num cliente que caiba melhor todas essas soluções que a gente apresentou para vocês. Muito provavelmente a estrutura do projeto permanece a mesma. Os acabamentos talvez sejam modificados.
Coloca aqui pra mim, então, o que você mais gostou do projeto. Eu, com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, o ripado, né? E você? Se você não é inscrito no canal, tá passando aqui agora, conheceu o Estúdio M4 agora, ó, tem uma bolinha acontecendo aqui em algum lugar da tela, clica nela, meu amor, vai te levar por um túnel. Este túnel sai num botão que tem escrito assim, inscrever-se, com um sininho do lado. Você clica no sininho também. E aparece aqui toda sexta-feira às 18 uns quebrados, que tem vídeo novo. Por hoje é só, até a próxima. Tchau!